Já reparou que tem época que na vida da gente parece que dá tudo errado? Tudo errado. Tanto na área profissional, quanto na área sentimental, na vida financeira, na saúde. Gente, parece que tem época que dá tudo errado. Tudo errado, tá? E o que que a gente faz com isso? O que que a gente faz? Espera passar? Se você chegou até aqui, tá? Se do nada o YouTube mandou esse vídeo pra você, nada é do nada. E isso é um sinal para você se inscrever no meu canal, tá? Se inscrever aqui no canal e assistir os meus vídeos, porque quem sabe um dos vídeos aí toca o seu coração, tá bom? Então, não se esquece, inscreva aí e dá o joinha logo aí, senão depois você se esquece, tá joia? Mas é isso aí, vamos lá continuar com o assunto. Que eu posso falar para vocês? Vou falar sobre minha experiência, tá? Coisas que eu aprendi, como eu aprendi a lidar nos momentos em que as situações estão difíceis, em que nada dá certo. Porque é que nem eu falo, gente, não é nada para sempre, tá? Essa fase ruim, se você está passando por uma fase ruim, nada é para sempre, nada dura para sempre. Nem os momentos bons, tá? Nem os momentos ruins. Tudo são fases, tá? Tudo são épocas. E a gente precisa aprender a lidar, tá? Com essas situações. Porque quando tá tudo bem, tá tudo lindo, né? Tudo maravilhoso. Só que aí a gente já, quando começa a dar ruim, né? A gente já começa a reclamar, já começa a achar que o mundo tá acabando e as coisas não são assim, né, gente? São fases. E, infelizmente, são fases que a gente tem que passar, né? Infelizmente, não é tudo só do bom, né? Então, teve uma época que eu passei por uma fase, por um perrengue bem complicado, né? Ainda passo por momentos difíceis ainda, né, em algumas áreas da minha vida aí, né? Não é só tanto, só na financeira, mas é na área familiar também. Então é complicado, né? Só que a gente precisa aprender a lidar com isso, né? A gente precisa aprender a lidar com isso. Então, são regrinhas assim, sabe? São regrinhas que eu aprendi, né, ao longo da minha vida, que eu aprendi a lidar, tá? Então, eu vou passar para vocês algumas coisas que eu faço, tá? Que vem me ajudando muito. Eu falo muito aqui no canal sobre mentalidade, porque sim, gente, eu acredito que tudo tá aqui, ó. Tudo tá aqui, tá? A cabeça da gente como que eu posso falar? Agora eu não vou lembrar o nome da palavra, que eu sempre esqueço o nome da palavra, né? Mas a cabeça da gente, a mente da gente, tá? Ela interfere tudo. Tudo reflete em tudo no nosso corpo, tá? Muitas das vezes a gente adoece, tá? Só por aqui, ó, tá? Só por aquilo que tá na cabeça da gente, a gente começa, o corpo da gente não aguenta, a gente começa a adoecer, tá? Então a gente tem que, em primeiro lugar, a gente tem que cuidar aqui do mental. Então, quando tô naquela fase ruim, né? Que eu penso? Primeiro, o que eu começo a mentalizar? Existem pessoas com situações piores que as minhas, né? Aí fala, ai, nossa, todo mundo fala isso. Mas é verdade, tá? É verdade. Existem pessoas em situações piores que as minhas. Esses dias mesmo, semana passada, a gente estava indo na casa da minha mãe, eu, a minha irmã e meu cunhado, eles passaram aqui em casa e a gente foi pra lá. E no meio do caminho a gente estava comentando, né, conversando ali. Aí a gente falou, e fulano? Então, fulano tá doente, né? Eu só sei, gente, que juro, das pessoas que a gente assim tava comentando, né, lembrando, né, pessoas, né, colegas nossos, amigos nossos, três estavam com problemas de saúde, tá? Acho que uma estava com problema familiar, dois com problemas de saúde. Aí a minha irmã parou e falou assim: Nossa, gente, olha aqui, né? E a gente reclama da nossa vida. A gente reclama porque às vezes não tem dinheiro sei lá, para ir para viajar, ou então porque a gente reclama porque tem conta atrasada. E olha só, com pessoas com situações bem piores que as nossas. Então a gente tem que dar graças a Deus, né? A gente tem que dar graças a Deus por a nossa situação não ser tão ruim assim, né?
Então, a primeira mentalidade minha é essa. Toda vez que tá tudo lascado, eu penso isso. Eu penso isso. Eu penso, olha, pelo menos eu tenho minha casa, tenho meu trabalho, né? Tenho minha saúde, né? Que é em primeiro lugar. Se a gente não tiver saúde, então eu começo a mentalizar isso, tá? E as coisas vão ficando mais leves, tá? É claro que eu tenho sim o direito, você tem o direito, né? De ficar triste, sim, por situações, né? Porque assim, eu acredito que cada um de nós passa por aquele momento que tem que passar. Ninguém vai passar. Eu não vou passar pelo seu momento e você não vai passar pelo meu. Cada um passa por aquele momento, né? Que é dele, é aquele momento único que é dele, tá? Então não adianta, quer dizer, eu ia falar, não adianta eu ficar triste por aquela pessoa que está passando por uma situação ruim. Realmente não adianta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar por ela, né? E se compadecer com ela, né? Ter empatia por ela, é o que eu posso fazer, né? Só que eu também não tenho como eu não deixar de sentir, não deixar de sentir por as coisas ruins que está acontecendo comigo. Sim, eu tenho meu direito, tá? Só que eu não posso deixar isso tomar conta da minha vida, tá? Eu não posso deixar isso tomar conta da minha vida. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar, sim, que existem pessoas com os problemas piores que os meus, tá? Eu tenho que saber que eu tenho o direito, sim, de ficar triste, né, às vezes. Só que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me erguer, tá? Eu tenho que melhorar, porque senão essa fase ruim, ela vai se prolongar. Ela vai se prolongar. Não adianta eu ficar reclamando, não adianta eu ficar botando obstáculos e não fazer nada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar o problema, por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por essa fase, né? E tentar resolver, tá? Tentar resolver. Que nem, por exemplo, meu problema é financeiro. Então, o que eu vou ficar fazendo? Eu vou ficar sentada no sofá, amargurada, ali reclamando, as contas chegando? Não, tá? Eu tenho que buscar uma segunda renda, uma terceira renda. Eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar de vida. Não adianta eu ficar só reclamando, tá? Então é isso, a mesma coisa quem passa por um problema de relacionamento, por exemplo, né? O relacionamento tá desgastado, tá ruim, o casal já não se entende, o que tem que fazer? Tem que procurar fazer alguma coisa, tem que procurar melhorar. Agora, você vê que você tá se esforçando, a outra pessoa não, aí uma decisão precisa ser tomada, tá? No trabalho, por que eu estou decepcionado no meu trabalho? O que está acontecendo no meu trabalho? A gente tem que identificar o problema e tentar achar uma solução. Achar uma solução. Que não adianta ficar só reclamando. Não adianta ficar só se lamentando, senão essa fase ruim, ela vai se prolongar, né? Ela vai se prolongar, se prolongar. E aí? É que nem eu falei no começo, tudo passa, tá? Tudo passa. Só que tem coisas que elas demoram um pouco mais para passar, se a gente não tomar uma providência, né? Então é isso. O mundo não gira ao nosso redor, tá? O problema não é só nosso, tipo assim, mas na minha vida nada dá certo na minha vida. Não é só na sua vida, não é só na minha vida. É na vida de todo mundo. Todo mundo passa por problemas, né? O mundo não, como eu falei, vou repetir, o mundo não gira ao nosso redor, né? O mundo não conspira contra mim, tá? O mundo tá pouco se lixando pra mim. Ninguém não tá nem aí pra mim. Ninguém não tá nem aí pra você, tá? A gente tem que saber lidar com os nossos problemas, né? E parar de ficar achando, né, que tudo conspira contra nós. Porque não? Cada um tem o seu problema. Tá? Cada um tem a sua cruz para carregar, é isso? Então é isso, gente. E agradecer. A gente só sabe ver o lado ruim das coisas. A gente só sabe ver o lado ruim das coisas. A gente precisa aprender a ver o lado bom das coisas.
A gente precisa aprender a agradecer. Que nem um exemplo, atrasei, né? Perdi o ônibus, né? Primeira coisa que a gente faz. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? É reclamar. Putz, e não sei o que lá, e já xinga, e já... A primeira reação nossa é xingar, é reclamar, né? E isso é normal. Só que o que a gente tem que fazer? A gente precisa parar, não, calma aí, antes de começar a xingar, né? Se aconteceu de eu atrasar, é porque, quem sabe, talvez se eu tivesse chegado na hora certa, teria acontecido alguma coisa lá atrás, né? Então a gente não sabe. Então a gente precisa aprender a ver o outro lado da coisa. A gente precisa aprender a ver a situação de outra forma, tá? Que nem quando deu tudo errado com o meu carro. Eu conto essa história no meu primeiro vídeo aqui do canal, né? Que eu comprei um carro, eu troquei de carro para trabalhar de Uber e me lasquei. Eu me endividei todinha, enfim, fali. Só que hoje em dia, o que eu penso sobre isso? Tá? Eu não vou ficar me lamentando e chorando porque hoje em dia eu não tenho nem uma bicicleta para andar. Perdi, né? Mas eu não vou ficar me lamentando por isso. Eu vou pensar, graças a Deus eu me livrei daquela bomba, né? Que só tava me falindo, graças a Deus eu consegui me livrar. E não era para ser, tá? Talvez se eu tivesse continuado trabalhando de Uber, poderia ter acontecido alguma coisa contra mim, alguma coisa contra a minha vida, né? Porque é um trabalho arriscado, perigoso, tá? Então, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Então, a gente precisa aprender a enxergar o outro lado da moeda, tá? E não ficar só naquilo ali, ó, tá? Então, é isso, gente. É assim, é dessa forma que eu consigo lidar com as situações, com os problemas. É assim que eu consigo lidar com os problemas do dia a dia. Tipo assim, quando as coisas não dão certo. E quando as coisas dão certo, e quando não dão certo também, tá? Agradeça. Agradeça, tá? A gente só tem que agradecer. Até quando não dá certo, tá? Até quando alguma coisa não dá certo, fala glória, glória, porque não era para ter dado certo. E quando está dando tudo certo, a gente tem que, né, mais aproveitar e ficar, né, sempre ali, sempre atento, tá? Porque nada dura para sempre, nem a felicidade e nem a tristeza, tá? Não só os momentos ruins, como os momentos bons, nada é para sempre, tá? A gente tem que saber lidar com cada momento que a gente vive. Eu acho que é só isso, então, que eu queria falar pra vocês, tá bom? Se você gostou do vídeo, eu agradeço se você chegou até o final, muito obrigada, do fundo do meu coração. Se você chegou até o final, muito obrigada. Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá seu joinha, comenta alguma coisa aí que eu adoro ler os comentários, eu amo ler os comentários, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês, tchau, tchau e até o próximo vídeo.